tema da mensagem de hoje é combater, correr e perseverar. Esses dias eu estava em casa, né? Nós estávamos em casa e aí nós estávamos assistindo ali uma série coreana, né? A Luana assistiu bastante série coreana. Então nós estávamos assistindo e uma coisa me chamou a atenção. E tinha uma moça, né? Nessa série ela começou ali a história, ela com uma borboleta saindo do casulo, mas não tinha saído ainda completamente, né? Ela estava ali observando, segurando nas suas mãos, e aquela borboleta ali fazendo todo o esforço, querendo sair daquele casulo, mas ainda não tinha conseguido. Então ela ficou ali um tempo observando aquela borboleta ali, fazendo todo aquele esforço. Talvez ela pensou assim, vou ajudar essa borboleta a sair daí. Pegou lá sutilmente com um estilete, cortou o casulo, a borboleta saiu voando. Por um momento aquela borboleta ela se sentiu livre. Ela sentiu que ela já estava completa. Mas de repente, depois de um tempo, aquela borboleta ela cai no chão. E ela vem a morrer. Por quê? Porque o processo foi interrompido. Não estava completo. Porque o que acontece? Ela tem que sair do casulo fazendo o seu esforço normal. Porque o que vai acontecer? Ela vai pegar, vai fortalecer as suas asas e vai ser livre por completo. E nesse processo, né, de ajudar a borboleta a sair, não teve como, ela não bateu as asas, mas chegou um momento que ela já não tinha forças mais, porque não houve, o processo foi interrompido. Muitas vezes, nós, como seres humanos, queremos dar uma ajuda para Deus, quando Deus apenas está falando, deixa eu trabalhar na sua vida. Paulo, ele deixou o Senhor trabalhar na vida dele. Paulo estava preso, Paulo passou por muitas coisas, mas havia um processo. Era Deus tratando com Paulo. E muitas vezes nós vemos alguns processos na vida de algumas pessoas, nós queremos ajudar, porque como seres humanos nós somos assim, nós queremos ajudar. Mas muitas vezes Deus fala, não, deixa que eu estou tratando. Deixa que eu faço. Às vezes é só um processo. Então não adianta a gente nós pegarmos e adiantarmos aquilo que é Deus que está fazendo. E assim foi na vida de Paulo. Ele passou todo o processo. E no final da carreira, ele venceu. Segundo Timóteo 4:7, diz assim a palavra do Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira. Ou em outras versões, a corrida. E guardei a fé ou perseverei na fé. Amém? Quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu me submeto agora, Pai, em Teu Espírito, Senhor. Pai, que a Tua palavra agora ganhe vida, Senhor. E que os irmãos, Pai, que entraram aqui esta noite, Senhor, eles saiam daqui totalmente edificados e fortalecidos, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Só para nós entendermos um pouco esse texto, um pouco o que fala este versículo, esta é uma última carta de Paulo, está escrevendo para Timóteo, e ele escreve o que? Ele estava preso, estava em Roma preso já. Então ele começa ali a ter uma leitura da sua vida. Ele preso ali, ele começa a olhar a sua vida como se passasse um filme. Não tem horas que a gente para assim para pensar, você reflete algumas coisas, começa a ver a sua vida passar na sua frente. Alguns momentos difíceis você começa a olhar e ver a sua frente, a sua vida passar assim como num filme. É assim que Paulo estava vendo. A primeira prisão de Paulo foi por causa da religião. E a segunda por causa da política. A primeira foi porque os religiosos da época, né, queriam combater o apóstolo Paulo porque ele estava pregando sobre quem? Sobre Jesus. Sobre o caminho, sobre quem era Jesus. E a segunda é por causa da política. Muitos falam, não, esse cara aqui está se levantando, está ficando perigoso. Porque muitos estavam seguindo Paulo. Uma nação estava seguindo Paulo. E para vamos dizer assim, os governantes da época, aquilo não era bom para eles. Eles estavam achando que Paulo ia fazer uma revolução ali. Então, resumindo, Paulo foi preso 2 vezes, o que? Injustamente.
Ele não fez nada. Uma ele foi preso por pregar o evangelho e a outra por falar de Deus. Graças a Deus nós estamos num país livre onde nós possamos falar de Deus livremente. Porque se você for para um país aí, tem alguns países que você não pode nem falar o nome de Jesus. Nem falar de Deus. Porque as pessoas vão lá e já querem logo te pegar. Então ele está preso, ele começa a fazer uma leitura da sua vida, de como é a sua vida. E ele sabe que naquele momento são as últimas palavras e ele vai morrer. Mas ele não tá preocupado, ele não está desesperado. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito de Deus já o convenceu. Ele já estava convencido. E só quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus, quem anda perto de Deus, tem essa percepção. Já pensou Deus chegar para você, ô filho, eu estou com saudade de você. Você vai estar logo comigo. Já pensou você ouvir isso? E você ouvir isso e não se apavorar? Você ouvir isso e saber que a eternidade já está dentro de você. Você tem uma paz no seu coração. Paulo estava assim, por quê? Porque ele já havia falado, que ele já tinha combatido, ele já tinha feito o que precisava ser feito, e ele estava sossegado, porque ele sabia para onde ele ia. O apóstolo Paulo está preso, a liberdade dele foi silenciada. Ele sabia que era a última fala dele. Mas ele também sabia qual era o seu futuro, o que tinha reservado para ele. Olha o que diz 2 Timóteo 4:8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então ele não estava falando só dele naquele momento. Ele estava falando dele e ainda daqueles que acreditam, daqueles que creem que Jesus vai vir. Então nós somos essas pessoas. Nós somos essa nação. Nós somos esse povo que acredita que o Senhor vai vir. Então o que seria combater um bom combate, completar a carreira e guardar a fé na visão do apóstolo Paulo? É ter uma leitura saudável e equilibrada do que é uma vida cristã. E o apóstolo Paulo deixa claro que a vida cristã não é moleza. Ele deixa claro que, na resposta do que ele viveu, o que é uma vida cristã. Então, aparentemente parecia que ele estava derrotado, porque se formos avaliar pelos nossos olhos carnais, pela nossa natureza humana, Paulo, ele estava o quê? Ele viveu preso, ele morreu numa cela, sem igreja, sozinho, pobre, sem nada. Essa é a nossa visão natural. Mas como Paulo olha o seu ministério, como ele vê aquilo que ele fez, a situação que ele está, como Paulo vê a sua jornada, a sua peregrinação aqui na terra, ele diz: combati um bom combate. Pensa você chegar lá no fim da sua vida, você sabe que você já está ali no finzinho, o Senhor está te chamando, e você olhar para trás e falar: Senhor, que bom que eu vivi para ti. Que bom que eu fui que nem Paulo. Eu combati, eu corri, eu vivi. E eu te entrego aqui a minha fé, guardei a minha fé. E eu estou convicto para onde eu vou. Porque todos nós, como cristãos, nós temos que estar convictos para onde a gente vai. A gente tem que ter medo da morte. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida eterna é nós estarmos com o Senhor. Paulo também ele lutou contra o gnosticismo. Mas o que é gnosticismo? Acompanha aí no quadro. Gnosticismo é o conjunto de crenças e movimentos religiosos que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo. Então Paulo lutou contra isso. Contra alguém que falava algo para ele, que ia ao contrário daquilo que falava. Paulo lutou contra os vícios judaicos da época, contra os pecados das pessoas, ele lutou contra a perseguição e ele lutou contra a sua própria carne. Mas ele não desistiu. É difícil, né? A gente vive lutando, todos os dias nós temos uma batalha. E a batalha mais difícil é a batalha com a nossa carne, o nosso eu.
Sabe qual que é a primeira coisa que eu aprendo com Paulo? O primeiro ponto é: a vida cristã é um combate. A vida cristã ela não é um spa. A vida cristã às vezes não vai dar tudo certo. A vida cristã às vezes cansa. A vida cristã tem embates, tem combates diários que nós vivemos. Nosso pensamento, nosso coração são friamente atacados todos os dias. Todo dia tem uma batalha no meu e no seu coração. Todo dia a gente vê coisas na internet, vê outdoor, vê em jornais, vê coisas que a gente não gostaria de ver, vê coisas que empurram a gente para uma batalha. Todo dia nós temos decisão a tomar neste combate. E a batalha não tem a ver. A batalha tem a ver com frio, tem a ver com calor, tem a ver com sede. Mas Deus tem vitórias para você. Assim como Paulo foi vitorioso no fim da sua carreira, nós também seremos, porque nós precisamos continuar firmes em Cristo. Acreditar naquilo que o Senhor tem falado a nós. Se Paulo, que estava lá preso, numa cela, já não tinha mais jeito, já tinha sido ordenada a morte dele, ele tinha fé, por que nós que estamos livres, nós temos a liberdade de falar do Senhor, nós temos a liberdade de viver uma vida com o Senhor, nós vamos ficar tristes, remoendo algumas coisas? Não, nós temos que ir para frente, seguir, nós temos que perseverar, nós temos que combater, mas um combate a gente não precisa ter medo, porque o próprio Deus está junto conosco. Vou te contar um testemunho de um pastor chamado Russell Shedd. Ele é um senhor. Acompanhe no quadro. Dr. Russell, um teólogo respeitado no mundo, de 80 e poucos anos de idade, estava dentro do aeroporto, ele e seu auxiliar de aproximadamente 30 a 40 anos, sentados, lendo um livro, lendo cada um seu livro. Passa uma mulher com aquele salto alto, toque, 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 chamou a atenção deles. Se vestiu no ateliê do inferno com aquela roupa do Satanás, a vácuo na ausência, na transparência e na aderência. E os dois levantaram os olhos, olharam aquilo, baixaram os olhos novamente. É porque o pecado ele não está na primeira olhada, ele está na segunda, ou dependendo do tamanho, a durabilidade da primeira. Aí está o pecado. Você olhou, baixou a cabeça, beleza, pode ficar olhando. Os dois baixaram a cabeça, aí o auxiliar do Dr. Russell falou assim: Dr. Russell, eu não vejo a hora de ficar mais velho para essas coisas não me tentarem. Dr. Russell respondeu: eu também. Você vê, o cara tem 80 anos, ele está falando, eu quero ficar mais velho. Como? Para as coisas não tentar ele? Rapaz, então isso significa o quê? Que nós combatemos todos os dias. Não adianta que a gente pensa que vencer uma batalha, uau, vencer uma batalha, beleza. Mas a guerra ainda está pela frente. Nós temos que chegar no fim da nossa vida, falar como Paulo falou, agir como Paulo agiu, ser como Paulo foi. Sabe o que esse testemunho diz, o que Paulo está dizendo? Vai ter luta sim, mas nós temos um auxiliar. Nós temos o Espírito Santo habitando, que nos ajuda em todos os nossos combates, que alerta o nosso coração, que coloca um sinal piscando ali e fala, cuidado. Quando você recebe ali no privado alguma mensagem, né, na sua rede social, aí vem lá para você aceitar, você não aceitar, às vezes pela foto, às vezes por alguma coisa, você já percebeu que não é coisa boa. O Espírito Santo já te cutucou e falou, não aceita. E às vezes não é o diabo, não é só a nossa carne, é o próprio Espírito Santo falando para você, não. Quer um conselho? Não aceita, porque de um aceite pode vir uma mensagem que você não deveria ver. De uma imagem que você não deveria ver, um convite que você não deveria ouvir. E de um convite que você não deveria ouvir, uma noite que não deveria existir. E de uma noite que não deveria existir, uma destruição que não deveria acontecer. Por uma noite, por um prato de lentilha, nós podemos perder o combate. Nós temos que ficar ligados. No combate a gente não pode se distrair. Nós temos que ficar alerta. É por isso que no combate nós não podemos distrair. Por quê? Porque o diabo ele não dorme. O diabo ele não tira férias. Isso é tão importante, é tão sério que Deus é o guarda de Israel. Ele vigia enquanto nós dormimos. Ele nos vigia o tempo inteiro. Deus está ali nos vigiando para que nós não sejamos tentados. Se nós formos tentados, o Espírito Santo está ali para nos cutucar e falar, ei, isso aí não é de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, combate tem a ver com o quê? Com renúncia. É eu renunciar a muitas coisas. É porque a vida cristã, quando nós aceitamos Jesus, há uma renúncia de muitas coisas que nós temos que fazer. Paulo, ele renunciou a muitas coisas, renunciou até a sua liberdade, mas ele não deixou de falar da palavra do Senhor, não deixou de pregar o Evangelho. Sabe o que é isso? Você não faz somente aquilo que te dá prazer, mas faz aquilo que te torna
fortes. Combate não é fazer aquilo que a gente gosta, é fazer o que deve ser feito. Combate envolve preparo, treinamento difícil, batalha. Porque quando nós estamos em combate, nós temos que ser treinados. Um lutador, quando ele vai lutar, o que acontece? Tem lutador, é a mesma coisa que vamos falar assim, vamos pegar um lutador e falar, você vai lutar daqui a um mês. Então, o lutador que é sério, que ele sabe o que vai enfrentar lá na frente, independente se o oponente é fraco ou não é, ele vai o quê? Treinar todos os dias. Mas tem um outro lutador que fala, não, já sei, estou preparado, não vou nem lutar. No dia lá, eu pego ali umas horinhas, faço um aquecimento e vou lá lutar. Quem que você acha que vai ganhar? Você acha que o cara que está convencido de que ele não precisa nada? Mesmo os melhores atletas, eles treinam o ano todo. Não é porque eles são melhores que eles vão deixar de treinar. Não é porque os soldados não vão para uma guerra que eles não vão deixar de ser treinados. Eles não vão deixar de ser treinados no seu acampamento. Eles vão ser treinados. Deus está fazendo o que conosco? Nos treinando. Eles vêm nos treinando a vida inteira. Basta a gente olhar, parar e analisar. Treinar te prepara para o combate. Vai vir a guerra, vai vir a tentação. E você precisa estar preparado. Deus vai te capacitar. Ele vai estar ao seu lado, te auxiliando no momento da batalha. Vou dizer uma coisa para você. A batalha espiritual, o dia mau, quando ele vai chegar, a gente não sabe. A gente não tem uma bola de cristal para saber quando o dia mau chegar, quando as coisas ruins vão vir, nós não temos. Mas nós temos que estar preparados para passar por aqueles dias. Para passar por momentos que vão ser difíceis, nós temos que estar preparados. Pergunto, o que você está fazendo para quando o dia mau chegar? Quando ele chegar, você está lendo a palavra? Você está jejuando? Porque tudo isso é musculatura. Tudo isso é preparo. Eu ler, eu estar em comunhão com o Senhor, é preparo. Às vezes Deus está falando isso para você, querido, jejua. Sabe o que Ele está dizendo para você? Eu quero te treinar. Eu quero treinar os seus músculos. Está vindo uma batalha aí pela frente, mas eu quero estar com você. Eu quero que você esteja forte. Então, como que é o meu treinamento? Quando eu estou jejuando, lendo a Bíblia, buscando, vindo aos cultos, tudo isso é treinamento. Às vezes você fala, não, mas eu estou aqui só no banco. Mas Deus está te treinando. Para cada um, Deus tem um treinamento. Tem uma forma dele falar. Tem uma forma dele agir com cada um. Nem todo mundo é igual. Sabe que nós podemos aprender com tudo isso aqui? Você não pode ser crente aqui e ímpio na sua empresa. Você não pode ser crente aqui e ser um demônio lá na sua casa. Ser alguém que chega em casa, quebra tudo, arrebenta tudo. Você não pode ser crente aqui e não ser crente lá fora. Nós somos cristãos 24 horas. Tem sempre alguém olhando para você. Falando aqui lá, não, o crente, ó. Às vezes você pensa que está na sua casa, e você está lá na sua casa falando alguma coisa, fala, ó, o crente lá na casa dele, ó. Lá na igreja, todo santarrão, dança, vira no espírito, pula. Agora chega em casa, tá falando palavrão, tá brigando com a esposa, tá batendo nos filhos. Sempre alguém olhando para você. Então a sua postura aqui, com o policial de trânsito lá fora, com o governo, a sua postura tem que ser a mesma. Não interessa quem está no governo, o nosso papel de crente é orar. E eu creio que Deus vai honrar você. Deus vai te abençoar, porque você está sendo obediente. Você não pode ser só crente de culto. Você está em combate todos os dias. Todos os dias nós estamos em combate. Todo militar, ele tem um treinamento. Esse treinamento, ele conhece o quê? O seu armamento, a sua pistola, o seu fuzil. Ele tem que saber como que funciona, ele tem que estar preparado. Ele tem que saber como funciona cada arma que ele vai precisar usar, porque ele tem que usar corretamente. Ele tem que saber disso. Eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa conhecer as Escrituras, a palavra do Senhor. É a arma que nós temos contra qualquer ataque do diabo. Essa é a arma. Todos os dias você tem que estar ali, ó, na presença do Senhor. E todo armamento, quando ele é guardado lá na armaria, onde ficam as armas, eles precisam, antes de ser guardado, passar óleo nas armas. É por isso que às vezes a gente vê em filmes, vê até em alguns lugares, as pessoas sempre limpando ali a sua arma para guardar. Às vezes você fala, por que aquele rapaz vai guardar a arma, limpar a arma? Que negócio é esse? Porque a gente não entende, né? Mas eles têm que guardar a arma, lubrificar a arma, para que quando eles forem usar a arma, ela está boa. Porque senão enferruja. Quando for usar, não sai nada. O óleo mantém lubrificado para poder usar no combate. E sabe qual que é o nosso óleo? A nossa oração, que lubrifica o nosso espírito, para que nós estejamos preparados quando a batalha vier. Essa é o motivo de nós sempre estarmos na presença do Senhor. Você tem que estar todos os dias, você tem que se levantar,
agradecer ao Senhor porque o Senhor te deu mais um dia de vida. Não é olhar para a janela e falar, tá frio, que dia ruim. Acordei hoje com o pé esquerdo. Não. Você tem que olhar e falar, obrigado, Senhor, por mais um dia. E abençoe para que esse dia seja um dia bom. E ainda que não for, Senhor, esteja comigo nesse dia. Essas tem que ser nossas orações diárias, todos os dias. Segundo ponto, a vida cristã é uma corrida. Paulo fala que ela é um combate, mas ele também diz que ela é uma corrida. E corrida é interessante que corrida nós cansamos. Tem hora que você pensa, eu não aguento mais. Não é assim? Tem hora que você fala, puxa, eu tô cansado. Hoje tem culto, eu tô cansado. Hoje tem a campanha, eu tô cansado. Hoje tem não sei o que, eu tô cansado. Tá todo dia cansado. Mas Deus não quer te ver assim. Ele quer você uma pessoa que tenha vigor, uma pessoa que esteja feliz, umas pessoas que estejam ali prontas para o Senhor te chamar e você fala assim, eis-me aqui, Senhor. Então na hora do cansaço eu vou te dar um conselho. Não desista, descansa. Se está cansado, a gente precisa descansar, às vezes. Porque a corrida que nós corremos não é uma corridinha, é uma corrida longa. A nossa vida é uma vida longa. Mas o descanso ele pode trazer um recuo para você, que vai salvar você. Esse descanso vai fazer você observar algumas coisas que você não está vendo. Talvez descansando, você vai perceber, espera aí, estou ausente na vida do meu filho, da minha filha. O que eu estou fazendo? E essa casa aí estão construindo, eu nem vi. Você passa todos os dias pela mesma rua, mas nem viu que estão construindo uma casa. Nem vi que já edificaram um prédio. Cansaço. Você já não está conseguindo enxergar as coisas direito. Mas a partir do momento que você deita, você descansa, você deitou ali na sua varanda, você deitou ali num lugar onde você pode descansar, você olhou, observou, você descansa. Quando nós descansamos, Deus começa a revelar algumas coisas para nós. Sabe quando você está correndo, você está com alguma dificuldade, você começa a ir para um lado, para o outro, né? Não sabe o que fazer. Então você fica o tempo todo ali tentando resolver e você não conseguiu nada. Mas a partir do momento que você sente em algum lugar, vem aquele toque do Espírito Santo em você, e você puxa, a saída estava tão perto, estava na frente dos meus olhos e não conseguia ver. Por quê? O cansaço. Como uma flecha que é recuada para ir para frente, é importante descansar. Na corrida, tenha foco. Se nós não tivermos foco, nós vamos correr em vão. Não tenha medo. Deus está com você nessa corrida. Então a corrida que Paulo está falando aqui, tenha foco. Qual é o seu objetivo? O que você quer conquistar? Vou te fazer algumas perguntas e você responda aí para você mesmo. Para onde você está indo? Para o que você nasceu? Para que você acordou hoje de manhã? Para pagar impostos? Para ficar com raiva da gasolina? Para onde você está indo? Qual é o seu propósito de vida? O que você quer ser daqui a 30, 40 anos, daqui a 10 anos, não sei. Qual é o seu propósito? Em uma corrida, nós precisamos ter foco. Na nossa vida, a gente precisa ter foco para saber para onde a gente vai. Porque se a gente correr na pista errada, a gente correr de forma errada, você vai falar, meu Deus, eu corri em vão. Vai ser horrível se você chegar no fim da sua vida e falar assim, olhar para trás e falar, o que eu fiz? Corri atrás do vento e não produzi nada de verdadeiro. A gente tem que ter foco na nossa vida. Lembra, todo ano a gente faz ali nos nossos alvos, né? A gente tem para o nosso ano. Só você olhar lá nas suas anotações e ver lá nos seus alvos o que você atingiu, o que você não atingiu. É foco. Não tem problema você colocar lá coisas para você chegar e falar, Senhor, eu preciso desse mês, preciso do mês que vem, preciso tal dia. Claro que é tudo da vontade dele, mas tenha foco. Então você vai correr de forma correta. Vou te fazer outras perguntas. Você está correndo para o lugar certo ou você está correndo atrás de dinheiro? Esse é o foco errado. Você está correndo atrás de promoção, de ministério conhecido? Esse foco está errado. Você está correndo atrás de aplauso dos homens? Esse foco está errado. Ou você está correndo focado em Jesus, dizendo, a tua vontade é o meu prazer. Porque a vontade dele é o nosso prazer. Você fala, Senhor, o Senhor me chamou para lutar, então eu quero lutar até o final. Até o final eu vou ser um bom pai, até o final eu vou ser um bom marido, até o final eu vou ser um bom filho, até o final eu vou ser um bom cristão. Tudo isso nós temos que falar com o Senhor. Porque você vai falar, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho um propósito, e não interessa aquilo que estão falando de mim, se estão falando bem, se estão falando mal, não importa nem a minha opinião sobre mim próprio. O que importa é a opinião do Senhor que tem sobre você e sobre mim. É a opinião dele que importa. Não se trata às vezes de correr rápido, de querer fazer as coisas assim rápido. Se trata de correr certo. É ter foco, é perseverar, é permanecer, assim como diz Paulo. É ter fé. Chegar no fim da vida e você guardar a sua fé. Guardar aquilo que o Senhor proporcionou para você. É permanecer. Ponto 3. Perseverar. Combater, correr, resiliência e foco. Resiliência é o quê? É a capacidade de perseverar ou
permanecer. Pense em chegar, eu quero alcançar, eu quero ter uma casa própria. Tudo bem, coloca foco, coloca propósito, não tem problema não você colocar seus objetivos, o que você quer. Realmente você tem que se colocar ali diante do Senhor, assim como eu já falei aqui, o que você quer. Porque você tem que orar sempre em cima daquilo que você quer. Às vezes você fala, eu quero um carro, mas você não estipulou a marca ainda para o Senhor. Você não estipulou a cor para o Senhor. Você não estipulou a forma que você quer pagar. Eu tinha um foco, né, de comprar uma EcoSport, né? Sempre tive essa vontade de comprar um carro grande, até porque a Luana sempre falou que era um carro grande, porque nós somos uma família grande, né? Nós somos 4 pessoas, e a família cresceu junto com o Noah, que nós nem sabíamos, né? Foi assim, de repente, o Senhor mandou. E eu sempre tinha esse objetivo, falar, Senhor, eu quero comprar um EcoSport. Na época eu tinha um Corsa, só pela misericórdia, irmão. Usei bastante, me serviu muito, graças a Deus. O Senhor permitiu que aquele carro, mesmo ali quebrando, muitas vezes com uma dificuldade de arrumar aquilo, mas o Senhor sempre nos ajudou, nos deu graça que a gente foi indo. Quando eu tinha aquele carro, eu falei, Senhor, eu quero um EcoSport. Eu fui viajar na EcoSport do meu cunhado, falei, nossa, que carro bom para viajar. Eu falei, eu quero um desse. E eu comecei a colocar isso nas minhas orações, falei assim, eu quero um EcoSport, eu quero um EcoSport. E aí eu fui indo, passamos por um processo, compramos um Palio, pagamos aquele carro, e aí Deus nos abençoou. A Luana recebeu um dinheiro na justiça, que era até da mãe dela. Infelizmente a gente recebe pelas pessoas que já não estão mais aqui, mas como é direito, a gente acaba pegando. Então, fomos lá, ajuntei com o carro que eu tinha, vendi, comprei a EcoSport. Isso que eu pensava em comprar esse carro muito para trás ainda, irmão, não é nem agora. Se eu fosse pensar realmente com meus pensamentos, vamos dizer, humanos, eu estava com o Palio até hoje. Mas Deus falou, não, vamos lá, eu comecei a orar, eu botei propósito nisso aí. Eu falei, não, eu quero. Toda oração eu colocava isso. Tinha um foco. Claro, tem muitas outras coisas ainda que a gente vai colocando diante do Senhor. Ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer, não só na minha vida, como na tua vida também. Porque quando nós temos foco, nós temos objetivo, a gente vai chegar lá. Basta a gente o quê? Permanecer firmes. Resiliência e prêmio. Todo mundo que permanece tem um prêmio. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Olha o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tiver fé, eu não consigo agradar o Senhor. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele recompensa quem o busca. Tem recompensa, tem perseverança, é acreditar e ter fé. Esse é o mais importante. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu lutei um combate, minha espada estava toda arranhada, meu escudo todo marcado, meu corpo cheio de marcas pelo corpo dos combates, mas eu perseverei, eu permaneci, não sem propósito, mas Paulo tinha um alvo. É assim que a gente tem que ter nossos alvos. As batalhas vão vir, vão deixar marcas, né? A gente vai ficar cansado, mas no final, se a gente perseverar, Deus vai abençoar, Deus vai derramar graça sobre você. Porque Paulo falou assim, aquele que me chamou, ele tem uma coroa para mim. E não é qualquer coroa, não é uma coroa de ouro corruptível, mas é uma coroa eterna. É isso que Deus tem preparado para você, irmão. Tenha alvo. Nós precisamos voltar a crer que existe um alvo. Nós precisamos voltar a acreditar na eternidade com Jesus. Nós precisamos voltar a crer que tem uma eternidade, ela vai chegar a qualquer momento. Ou Jesus volta e Ele nos leva e a eternidade vem. A gente só tem que esperar, permanecer firme nele. E ele termina dizendo que eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Coisa boa é você chegar lá no fim da vida e falar isso mesmo, essa mesma palavra que Paulo, você saber o que você fez. Você teve um objetivo, você correu a sua vida cristã corretamente e você guardou a sua fé em Cristo. Sabe o que é fé? A fé é usada no combate e na corrida. A fé é o combustível que te faz combater. É o alimento que te sustenta no combate. É o copo de água que te sustenta na corrida. É o encorajamento que faz você perseverar. Isso é fé. Isso é guardar a fé. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto ele lutava, ele usava a sua fé. Enquanto ele corria, ele usava a sua fé. Ele permaneceu e ele guardou a sua fé. Porque foi o quê? A fé que ele usou a vida inteira. Então ele guardou. Ele não guardou o escudo, ele não guardou a espada, mas ele guardou fé. Porque aquilo que sustentou ele durante toda a sua vida, em todas as suas batalhas, todas as vezes que ele estava ali, naquela prisão. Às vezes ele podia estar pensando, Senhor, estou aqui preso nesta prisão, nesta cela. Mas ele falou, eu tenho fé, eu creio em ti. Fé é continuar crendo. Porque qualquer um pode crer. O difícil é continuar crendo. Qualquer um pode vir aqui na frente e falar, eu aceito Jesus. Mas o difícil é permanecer, é seguir em frente e ter fé em Deus. Paulo está dizendo,
meu combustível que me sustentou, que me trouxe até aqui. Não foi a minha experiência de vida, mas foi a minha fé. Mais do que se converter é andar em satisfação e santificação. Guarda essa frase. Conversão nos tira da lama, mas a santificação tira a lama de nós. A conversão ela vai tirar a lama de você, aquilo que é impureza dentro de você. Isso é a conversão. Mas você ainda tem algumas sujeiras. Deus vai te santificando, te limpando, Ele vai tirando a lama de você. Sabe o que a religião faz? Ela troca a sua roupa. A religião faz assim, vem cá, você está todo sujo de lama. Vem cá, tira a sua roupa. Coloca uma roupa nova. Mas eu estou sujo, eu estava na lama. Não, coloca uma roupa que já está boa. A religião falando para você. Deus tira a roupa, Ele lava você primeiro para colocar uma roupa nova, uma veste nova. É um processo de limpeza. Todos nós estamos aqui num processo de limpeza. E Deus, Ele nos limpa a cada dia. Ele tira de nós todas as arestas, tudo aquilo que Ele não quer, tudo aquilo que Ele fala, meu filho, isso aqui não é bom. Ele vai tirando de você. Muitas vezes é dolorido, porque tem muita coisa que você se apega e você fala, não, Senhor, isso aqui não. Ah, eu gosto tanto de fazer isso aqui, mas o Senhor fala, não, porque lá na frente você vai entrar por um caminho errado, não é bom, eu estou te limpando, eu sei o que é melhor para você, então nós temos que crer no Senhor. Muitas vezes nós sabemos começar as coisas, mas nós temos dificuldade em terminar elas. Difícil não é começar, não é perseverar, mas é permanecer no Senhor, porque quem permanece tem fruto, e o fruto só vem com a perseverança. Olha o que diz João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, permanecer não é aquele que está em Jesus, mas é aquele que permanece, aquele que tem fé, que crê no Senhor. Quando você permanece, você começa a ver os frutos. Então, decida permanecer, decida confiar, decida crer, ter fé, que essa é a melhor coisa que nós possamos ter na nossa vida. É acreditar naquilo que o Senhor tem para nós. É você decidir buscar ser um bom marido, um bom pai, sabe? Você vai colher os frutos lá na sua casa. É você permanecer no Senhor, ler a palavra, você buscar ser um bom cristão, e você vai ver os frutos que você vai colher. Não decida impressionar uma sociedade, mas decida impressionar o Deus que te chamou. É isso que nós temos que impressionar. Não tem que impressionar quem está do meu lado, impressionar quem está ao meu comando. Eu tenho que primeiro impressionar o Senhor. Falar, Senhor, eis-me aqui. Não importa o que aconteça, eu estou aqui, pronto, para te servir no que o Senhor quiser. Então continue perseverando. Continue orando pela sua esposa, continue orando pelo seu marido. Seu filho é uma bênção, às vezes ele só está afastado ali um pouquinho dos caminhos do Senhor. Talvez ele está ali num processo, vivendo ali uma rebelião, mas o Senhor está cuidando dele. É só um processo, ele vai voltar, você vai ver, logo o Senhor vai trazer ele de volta. Logo ele traz seu marido, seu filho, sua família. Nós temos que permanecer fiéis ao Senhor e crer e ter fé que Ele é aquele que não desiste de nós. E Ele não vai desistir da sua família, da sua casa. Paulo está dizendo, eu cheguei mal, cheguei quebrado, eu estou cheio de dor, estou com cicatriz nas costas. Fui julgado, traído, foi difícil, fiquei devendo, mas eu cheguei, eu completei a minha carreira. Está aqui, Senhor, eu não desisti, Senhor. Isso que Paulo está dizendo. As mesmas coisas nós temos que dizer ao Senhor. Tem que falar, Senhor, alguns irmãos me pegaram pelo braço. Teve vezes que eu não conseguia andar sozinho, ainda bem que os irmãos me levaram. Está aqui, Senhor, cheguei. É isso que Paulo está dizendo. Os portais eternos me esperam. O descanso eterno me espera. A coroa da vida me espera. Cheguei. Ele nunca disse que seria fácil chegar. Ele disse que estaria conosco. O Senhor sempre está com você. Não importa o momento que você está passando. Se é alegre, se é um momento triste, se são boas notícias que você tem recebido, se são más, mas o Senhor está sempre ao seu lado ali, te consolando. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que confia em você e Ele tem fé em você. E essa fé nós também precisamos ter nele, nós precisamos crer. Só que o apóstolo Paulo está dizendo aqui também, eu fiz uma aliança com o meu Deus. Se eu morrer, se eu viver, não importa. Eu tenho um compromisso com Jesus. É ter um compromisso, é permanecer. Você vai ver o favor de Deus na sua vida. Muitas vezes você fala, Senhor, eu não planejei nada. Eu fui ferido na batalha. Eu não esperava isso. Está vindo graça sobre a tua casa. Está vindo graça sobre os teus filhos.
Está vindo graça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o teu ministério está vindo graça. Porque o Senhor é aquele que te dá graça. O Senhor é aquele que te sustenta. O Senhor é aquele que põe a mão em você e fala, filho, não desista, que eu estou ao seu lado. E aquilo que foi um dia foi vergonha, não importa. Vai ser motivo de transformação para a vida de muita gente. O teu testemunho é motivo de transformação para muitas vidas. Às vezes você não consegue, às vezes, falar uma palavra, mas você contar a sua vida com uma pessoa, isso faz com que ela se transforme. Porque ela está vendo o próprio Deus agindo na sua vida. Você não está falando de outros, está falando de você mesmo. E isso tem um impacto nas pessoas. Quando você fala o que Deus fez na sua vida, como Ele te transformou, assim como Ele transformou a vida de Paulo, Ele vai transformar a sua também. Deus vai usar você. Você tem um chamado e você será usado por Deus. Creia nisso. Deus não errou em te chamar. Ele continua firme no propósito na sua vida. Continue perseverando. Paulo lutou um bom combate. Se ele lutou um bom combate, nós também podemos lutar. As mesmas armas que Paulo usou, nós também temos. O mesmo espírito que estava sobre Paulo está sobre você também. A mesma palavra que fundamentava Paulo, fundamenta você também. O mesmo Deus que chamou Paulo, chamou você também. E o mesmo Deus que começou a boa obra em Paulo, Ele começou e vai terminar em você também. Creia nisso. Paulo, ele esteve no combate. Você também está e você vai vencer. Você está na corrida, ele correu, ele completou. Tenha fé, que você também vai completar. A mesma fé de Paulo está sobre você. Você não é mais um. Você é alguém que permaneceu em Deus. Amém? Você é alguém que decidiu continuar. Você é alguém que decidiu permanecer no Senhor. Então creia que as coisas vão acontecer na sua vida. Aleluia. Eu creio que o Senhor, Ele vai fazer muitas coisas. Basta você continuar, basta você crer que você tem lutado um bom combate, corrido uma corrida, e você permaneceu, mesmo no cansaço. O Senhor está te trazendo refrigério. O Senhor está te trazendo graça sobre a sua vida. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça neste momento, colocasse aí a mão no seu coração. Eu quero orar por você.